gente querida, eu sou Neuza Junqueira e o tema de hoje é intuição, uma faísca que aponta caminhos. Como anda a sua intuição? Ontem eu estava aqui em casa deitada no sofá e eu estava ali deitada literalmente pensando na vida, só pensando na vida. Quando do nada me veio essa frase, intuição, uma faísca que aponta caminhos. E essa frase veio a calhar, porque essa semana eu já havia pensado que hoje eu queria falar um pouquinho sobre intuição. Olha o que é intuição, hein? Bom, quando a gente pensa em intuição, tem gente que diz assim, intuição é bobagem. Mas eu quero te dizer, intuição não é bobagem. Intuição todo mundo tem, só que alguns não gostam de executar, de exercitar a sua intuição. E outra coisa, intuição não é voz do além, não é sobrenatural, não é voz misteriosa. Intuição é simplesmente algo que fala dentro da gente com suavidade. Com suavidade. Eu vou citar aqui alguns exemplos, porque o exemplo esclarece mais para a gente. Vou citar o exemplo de um amigo. Um amigo queria comprar um apartamento. Então ele me contou, Neuza, como que eu fiz? Primeiro, fui lá, olhei o apartamento, gostei, e aí me fiz a pergunta, compra esse apartamento ou não? E soltei para o universo essa pergunta, deixei quieto. Durante o dia fui fazer outras coisas. À noite me veio essa resposta, que eu deveria comprar um apartamento. Aquilo me trouxe uma calma na minha alma, como você mesmo disse, Neuza, aquietou meu coração. Meu coração ficou quieto, calmo. Pronto, fui lá e fechei o negócio. E realmente era um ótimo negócio. Outro exemplo de uma amiga. Uma amiga minha, há muitos anos, ela foi num bairro mais distante do bairro dela atender uma pessoa. E ela não tinha GPS naquela época, ela então mais ou menos desenhou, traçou a rota para ela chegar naquele bairro. E foi tranquilamente. Quando ela estava quase chegando, ela disse que ela tinha que seguir reto, quando algo falou com ela, vira à direita. Mas ela disse que falou tão rápido assim, vira à direita. Ela deu certo, nem questionou, virou à direita e foi embora, mais ou menos imaginando o caminho. Em determinado ponto ela parou e perguntou ao senhor como que ela chegaria naquele lugar que ela gostaria de chegar. E o homem estava contando que do outro lado da rua, por onde ela iria passar, uns minutos antes, um caminhão desgovernado bateu em vários carros e que estava maior rebuliço naquele local. Ou seja, ela simplesmente se livrou de um acidente porque ela escutou a sua voz interior. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com o ego e também com as nossas vontades próprias. Porque muitas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça e aí a gente fala, foi a minha intuição que falou, quando a intuição não falou nada. Quer ver um exemplo simples? Ô Neuza, eu conheci o João. Menina, mas eu estou gostando tanto dele, você acha que eu devo ficar com ele? Eu não sei, não conheço o João. Mas aqui, Neuza, ele é meu número, ele é tudo de bom, eu estou querendo ficar com o João. Eu falei, segue a sua intuição. O que a pessoa faz? Vira para a sua intuição e pergunta, eu posso ficar com o João? Mas vou te falar uma coisa, o João é um homem bom, bacana, meu número do jeito que eu gosto, e começa a induzir. Aí, ou seja, ela vai poluindo a sua capacidade intuitiva, pegando a resposta que ela gostaria, não a resposta que a intuição trouxe, mas ela manipulou o resultado, não foi? Então ela ficou com a resposta dela e disse, mas foi a minha intuição que me sugeriu ficar com o João. Então a gente tem que tomar esse cuidado com o ego e com as vontades próprias. Um outro exemplo simples. Eu quero comprar o carro X. Aí eu começo, vou comprar aquele carro. Aquele carro é o carro dos meus sonhos, eu vou comprar esse carro e é ele que eu quero e pronto. Mas de repente, ela pergunta para alguém assim, será que eu compro aquele carro? E a pessoa fala para ela, segue o seu coração, segue a sua intuição. Então ela vai para casa, deita e pensa assim, eu devo comprar esse carro? Estou contando um caso concreto sem falar o nome do santo. Devo comprar aquele carro? Mas aí começa. Mas se essa agência não for boa? E se esse carro tiver algum problema? E se lá na frente esse carro der algum BO?
E se essa pessoa que está vendendo não for uma pessoa correta? E se esse carro for isso? E se esse carro for aquilo? Ele começou a colocar tantos is na sua cabeça, poluiu tanto a sua mente, que ele não obteve resposta nenhuma. Sabe por quê? Porque ele fez a pergunta, mas jogou um tanto de medo para dentro da sua cabeça. E aí não teve resposta nenhuma. Nós sabemos que o medo e a dúvida são ótimos companheiros. A dúvida não gosta de andar sozinha, não. E ela carrega com ela o medo. Então eu não estou falando daquele medo da prudência, o medo que todos nós temos, o medo natural. Mas eu estou falando daquele medo que paralisa. E ele, por medo, por dúvida, deixou de comprar o carro. E depois descobriu o quê? Que ele perdeu um grande negócio. Por quê? Perguntou, mas não esperou a resposta. Começou a jogar na mente um monte de medo, um monte de dúvidas, um monte de perguntas. Um último exemplo. Esse eu escutei há muitos anos também. Uma senhora contando que teve um momento que ela estava desempregada, com os filhos pequenos, precisando de um trabalho, e um belo dia aparece para ela 2 oportunidades de trabalho, 2 ao mesmo tempo. Uma pagava X, a outra oportunidade de emprego pagava 3 vezes mais. E ela contava que naquele momento ela pensou, qual que eu devo pegar? Qual que eu devo dizer sim? Naquela mesma hora ela disse, eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus e sempre acreditei muito na minha intuição. Então, a intuição divina vai me apontar a empresa certa. A minha intuição, a minha voz interior vai me dizer qual empresa eu devo aceitar. E assim ela fez. Acalmou e esperou pela resposta. No final do dia veio a resposta. A opção foi pela empresa que pagava 3 vezes menos do que a outra. Foi lá, assinou o contrato e quando ela dava o depoimento, ela já era aposentada, ela dizia, por que eu estou contando isso? Para dizer o quanto que é importante a gente não ser impulsiva, a gente escutar a voz interior. E aí nessa empresa eu cresci, me tornei chefe, tive cargos importantes, me aposentei muito bem. E aquela outra empresa, que me pagaria 3 vezes mais, 1 ano depois, fechou as portas, foi à falência. Então, esses casos que eu estou contando aqui vão ilustrando para a gente, que a gente precisa tomar algumas decisões e a gente não sabe, às vezes, seguir a nossa intuição. A impulsividade não leva ninguém a nada, a lugar nenhum, mas a serenidade, a tranquilidade, saber escutar a voz interior nos aponta caminho, porque é exatamente essa frase que me veio ontem. A intuição é uma faísca que aponta caminhos. Eu vou deixar para você uma receitinha bem simples. Quando você estiver pensando sobre intuição, quando você for fazer essa pergunta, quando você for aquietar o seu coração, lembre-se de um semáforo. Lembre-se do sinal de trânsito, que tem 3 luzes, uma vermelha, uma amarela e uma verde. Quando você fizer a pergunta e o coração inquietou, calma, é sinal vermelho, pare, não avance. Mas quando você fizer uma pergunta e o coração acalmou, é luz verde, o sinal está verde, pode passar, pode seguir em frente. Mas se você fizer uma pergunta e ficar na dúvida, não está sabendo bem escutar ainda aquela resposta, calma, é sinal amarelo, é atenção. Essa não é uma resposta de sim e nem resposta de não, é simplesmente espere mais um pouco. Enfim, intuição é isso, é saber enxergar essas faíscas, esses sinais que nos apontam o caminho que nós devemos seguir. É saber escutar essa voz interior. Quanto mais nós praticamos essa capacidade intuitiva, mais confiança, mais segurança nós teremos para poder usar a nossa intuição. Mais o nosso canal intuitivo será aberto e mais faíscas de intuição irão acender no nosso caminho. Pense sobre isso, reflita sobre isso. E se você gostou, clique no dedinho positivo, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Espere por mim domingo, porque eu aqui estarei esperando por você. Um beijo no seu coração. Fique em paz.